ele existe porque qual é a função do prazer? De um modo, assim, do ponto de vista evolutivo, né, todos os comportamentos. Então imagina, né, a nossa espécie ao longo dos milhares de anos se desenvolvendo no curso da evolução, junto com outros hominídeos, outras espécies parecidas com humanos, né? E qual que é a ideia? Todo comportamento que a gente teve que foi vantajoso de alguma maneira, no sentido de ou ajudou a gente a sobreviver ou ajudou a nossa espécie a se multiplicar mais. Essa é a regra da evolução, né? Você, quanto mais bem sucedido do ponto de vista de passar os genes adiante, mais bem sucedida é aquela espécie. Então, todos os comportamentos que a gente fez que foram bons, nos ajudaram a ficar vivo, ou nos ajudaram a reproduzir, eles foram permanecendo. Então, assim, como parte disso, foram surgindo mecanismos como se nos dessem uma recompensa por esses comportamentos. Então, de um modo geral, comportamentos que saciam as nossas necessidades, por exemplo, você está com muita fome e come, ele de certa maneira gera prazer. Esses comportamentos que te mantêm vivo, eles de certa maneira são recompensados no seu cérebro. Fala, isso aí, legal, faça mais vezes. Sexo também, naturalmente, é muito prazeroso. Imagina se sexo fosse ruim. Não ia ter ninguém na Terra. Ia ser maravilhoso. E a nossa espécie... Não. A Terra ia estar ótima. Por isso que a gente inventou a camisinha. A gente só quer o prazer. A gente só quer a consequência. Pois é, exato. É um bom exemplo, né? Se sexo não fosse nada prazeroso do ponto de vista fisiológico, não gerasse prazer, ninguém ia transar. E aí a taxa de reprodução da nossa espécie ia cair abruptamente, né? Talvez ia surgir um grupo consciente e ia falar, gente, se a gente não transar, a gente não vai passar a espécie adiante. Vamos fazer uma força aí, transar. Não, porra, aí dói, sei lá, finge que dói. Tá bom, vai. Ia ser só ir na academia, só esforço tipo físico. Isso, tipo isso. Então, assim, comportamentos que trouxeram, do ponto de vista evolutivo, alguma vantagem para a gente ficar vivo ou repassar adiante os nossos genes, eles, de certa maneira, são recompensadores, naturalmente, né? Mas isso, eu não sei se existe, não tem como saber o que veio antes, o ovo ou a galinha, né? Tem como saber o que veio antes, o prazer. Se o prazer ele vem antes e a gente descobriu que se a gente comesse, a gente tinha prazer, ou o nosso corpo entendeu que ele tinha que nos dar prazer para a gente não parar de transar, por exemplo. Então, deixa eu responder do ovo da galinha primeiro. Até onde eu sei, quem vem primeiro foi o ovo. De um modo geral, assim, no curso de evolução, o que acontece é você tem aleatoriamente pequenas mudanças no material genético que se refletem numa mudança no corpo do animal, alguma coisa no animal que talvez seja vantajoso. Então, um animal lá que se alimenta, sei lá, de uma frutinha, de uma minhoquinha que está lá no fundo da terra. Por acaso teve um filhotinho que nasceu com um bico mais longo. E ele pega mais minhoquinha. Então, ele sem querer, aleatoriamente, ganhou uma vantagem. E aí, ele, por conta disso, se reproduziu mais. É mais ou menos essa a ideia no curso da evolução, né? Então, o ovo, na verdade, vem primeiro. Porque daí você tem uma mudança genotípica. Dito em linhas gerais, né? No caso dos circuitos que geram prazer e recompensa, é difícil dizer, mas eu diria... É muito difícil você dizer o que veio primeiro, porque o negócio anda muito junto. Eu não sei te dizer em que momento específico no curso de todos os animais, porque esses sistemas eles são muito primitivos. Sistemas que reforçam um comportamento que é bom, eles falam assim para o cérebro do animal, né? Faça mais. Eles são muito primitivos. Isso você pode identificar numa gama enorme de animais, para não dizer todos. Eu não vou dizer todos porque eu não estudei todos, né? Que tem um sistema nervoso controlando o comportamento deles, né? Mas daí anda muito junto, né? O desenvolvimento de circuitos que controlam o comportamento com esses circuitos que vão fazer o negócio ser prazeroso ou não. Então, isso tudo para dizer que eu não sei exatamente o que veio primeiro. Foi o orgasmo, se foi o... Nesse caso, realmente é porque é muito complexo. É muito complexo esses circuitos que geram comportamento de um modo geral, né? Inclusive no humano. Porque comportamento, você para pensar, o que é um comportamento de um humano ou de um animal? Envolve vários aspectos. Geralmente a pessoa pensa em movimento, né?
Mexer o corpo. Andar é um comportamento. Beleza, Mas vai muito além disso. O simples fato de eu estar pensando... Mesmo eu ficando parado aqui, eu estou gerando comportamento. Ficar parado, inclusive, é difícil. Você tem que manter uns músculos contraídos para manter uma postura. E eu estou aqui pensando, elaborando uma fala, mesmo se eu não estivesse falando, e pensando o que está acontecendo e gerando resposta, minha frequência cardíaca está mudando. Isso tudo, a gente, de certa maneira, não para de se comportar a momento nenhum, né? Uhum. É um negócio bem contínuo. E... enfim, é difícil dizer... quais circuitos vieram primeiro. Mas, de fato, alguns comportamentos que a gente tem, eles são naturalmente recompensadores. E muitos deles a gente aprende ao longo da vida. Então, assim, tem coisas que eu aprendi ao longo da minha vida que podem ser recompensadores por conta da minha experiência. Isso aí é a base, é um dos fundamentos do aprendizado. E é um dos fundamentos que explicam por que você se sente mais motivado para fazer algumas coisas ou não. Ao longo da sua vida, você aprendeu que fazer tal coisa vai te dar tal resultado, e aquele resultado é importante para você por algum motivo. Então, por exemplo, né, por que a gente está fazendo esse podcast? Já parou para pensar, por que eu quero fazer um podcast? Porque eu quero ganhar dinheiro, porque eu quero ficar famoso, porque eu quero levar conhecimento para a galera? Tem algum motivo, existe alguma razão pelo qual nós estamos aqui fazendo esse podcast. E isso tem relação com o que a gente viveu, assim. A sua motivação, Arthur, de qualquer pessoa, para executar uma tarefa, depende da sua experiência prévia. Mas, não, tipo assim, eu faço isso porque eu sempre ouvi rádio. Desde pequeno. Então, eu botei na minha cabeça que eu queria trabalhar com comunicação e rádio. Mas tudo é aprendido ou existe alguma margem para interpretar que exista uma vocação natural, um dom? Porque se ninguém nunca tivesse me mostrado rádio, provavelmente eu não estaria fazendo isso aqui. Mas aquela vontade de fazer rádio, ela estaria ali? Ou ela só está porque eu aprendi que rádio é legal? Pois a maior parte... do que a gente faz, inclusive o que a gente quer fazer, das nossas motivações, foi aprendida. E assim, é fácil você concluir isso, você parar a pensar o que um bebezinho sabe fazer. O bebê nasceu, recém-nascido. O que ele sabe fazer? Que vontade que ele tem? O que ele consegue fazer? Comparado com agora? Quase nada. Então, as pessoas têm essa discussão de dons, de nananã. A maior parte do que a gente sabe, do que o seu cérebro sabe fazer, do que ele quer fazer, é baseado em experiência que você viveu desde novinho. Depende da sua infância. Talvez, por exemplo, como você falou, você teve uma infância muito relacionada à rádio. Isso moldou seu cérebro, ensinou o seu cérebro o potencial valor da comunicação auditiva por meio de equipamentos eletrônicos. No caso, era o rádio. Você aprendeu isso com a sua experiência. Eu não tive a mesma experiência, não aprendi isso. Talvez se eu tivesse tido a mesma experiência, eu ia ter feito a mesma associação. Comunicação auditiva é legal, é útil, é importante. Então, você, por causa da sua experiência, você agregou valor a esse tipo de comportamento aqui, a comunicação auditiva, não sei qual que é o termo técnico, né? Comunicação radiofônica. Radiofônica, é isso mesmo? Existe radiofônica. Comunicação. Então, você aprendeu, né? Isso faz parte da vida, né? Ao longo da vida, o seu cérebro vai aprendendo o que tem valor. Isso é um dos fundamentos, eu diria que é um dos principais fundamentos do comportamento humano. Ao longo da nossa vida, você vai aprendendo o que tem valor, o que não tem. E isso varia de pessoa para pessoa. E dependendo do que o seu cérebro marcou como isso aqui tem valor, isso aqui não tem valor, isso define a sua motivação para o que você vai fazer no futuro. Mas como é que ele marca? Pois é, e aí... Que excelente pergunta, parece até que a gente combinou. A nossa motivação para fazer qualquer coisa, Arthur, quase qualquer coisa, tipo estar aqui nesse exato momento, ou tipo ir à academia, depende da famosa dopamina, que eu acho que todo mundo já ouviu falar. Um sinal químico chamado dopamina. Está muito relacionado a gerar motivação para fazer alguma coisa. As pessoas comumente acham que dopamina está relacionada a prazer. Não está. A liberação de dopamina no cérebro não gera prazer. Ela diz para o cérebro que algum comportamento específico que está ali sendo avaliado vale a pena porque ele vai trazer alguma recompensa.
E essa recompensa pode ser prazer, que foi o que a gente estava falando, né? Então, a dopamina é um sinal liberado por um sistema que a gente chama sistema de recompensa, né? Que a gente vê bastante aí falando, né? O sistema de recompensa. E, basicamente, é um sistema que se ativa toda vez que a gente pensa em executar uma tarefa, que a gente conhece o valor, que a gente sabe que vai dar alguma recompensa, esse sistema se ativa. É ele que gera a motivação de você querer fazer alguma coisa. Ele te move. Sim, ele te move. Inclusive, motivação vem da palavra em latim movere, que significa movimento. Tem tudo a ver com movimento, né? Mas nem sempre. A sua motivação não necessariamente vai te fazer executar o movimento. Pode ser te fazer prestar atenção, como a gente está fazendo nesse exato momento. Isso gasta recurso do nosso cérebro. Então, a gente precisa de motivação para isso. Inclusive, uma das coisas que não está funcionando bem em pessoas que têm transtorno déficit de atenção é justamente essa sinalização de dopamina, uma das hipóteses, né? Mas depois a gente fala disso, sobre déficit de atenção, né? A questão é que tudo que a gente faz depende da atividade desse sistema. Então, para você ter uma ideia, você tem lá no meio do cérebro, né? Um conjuntinho de neurônios que libera essa tal dopamina em várias áreas do cérebro. Ela modula várias áreas do cérebro. Essa tal dopamina, né? É um dos sinais que modulam. A gente chama isso de neuromodulador, porque modula. Vai fazer algumas regiões ficarem mais ativas, outro menos, vai meio que modular a atividade da galera. E quando a gente está desmotivado, quando a gente está numa situação basal, você tem esse neurônio se ativando, sei lá, umas 3 a 5 vezes por segundo. Pá, pá, pá. Quando a gente está motivado, você pensa assim, vou fazer tal parada. E está motivado para aquilo, se eu olhar essas mesmas células, elas vão aumentar a taxa de disparos delas, assim, dezenas de vezes. Vai para 30. E aí você libera a dopamina. É basicamente um sinal dizendo para o seu cérebro, cara, vai, faz isso. Vai ali que tem coisa. Vai. É tipo um sinal, vai porque você vai ter uma recompensa. Tal recompensa. E a recompensa, como eu disse, pode ser muita coisa. Pode ser você conquistar um objetivo, pode ser você ganhar dinheiro, pode ser você sentir prazer, pode ser interagir com alguém. Então, a recompensa pode ser evitar sentir dor, evitar algo que potencialmente é danoso. Vou dar um exemplo no contexto de escola e faculdade. Eu acho que todo mundo vai se identificar, né? Vem um professor e fala... Gente, vai ter prova, sei lá que dia essa semana, e você não sabe nada. Você não vai ter tempo de estudar, você não sabe nada, e você tem que ir bem na prova, você vai ter que fazer a disciplina de novo, uma disciplina chata. Você fica super motivado em evitar a prova. Então, assim, a recompensa pode ser qualquer coisa que tenha algum valor para você, né? Isso é muito relativo de pessoa para pessoa. Então, enquanto para você, por exemplo, em algum momento da sua vida... Você agregou valor, você entendeu que existe valor nesse tipo de comunicação radiofônica. Radiofônica, né? Você falou, que legal, isso é importante, isso pode mudar o mundo, isso pode dar dinheiro, isso pode me levar em tais lugares que eu quero chegar. Então, você já associou essa atividade com alguma recompensa, seja lá qual for. Pode ser a recompensa hoje, pode ser daqui a um ano. Se eu não fiz a mesma coisa, eu não vou ter a mesma motivação que você. Meu cérebro não reconhece, ele não entende a relação entre essa atividade e a possível recompensa que isso pode dar. Então, essa relação, algum comportamento com alguma recompensa, ela é aprendida. Vou dar um exemplo assim, bem esdrúxulo. Imagina você andando na rua, tá num lugar, assim, em São Paulo, tá andando, tal... Tá com fome. Na verdade, nem tá com fome. Tá andando e do nada você viu um negocinho de cachorro-quente. Fala, vou um pouco de fome comer um cachorro-quente. Aí você come, é um cachorro-quente maravilhoso. Muito mais gostoso do que você imaginava. Era um negócio sensacional. Você sentiu muito prazer com aquele cachorro-quente. O seu cérebro vai associar isso. Ele vai pegar o que aconteceu. Na hora que você comeu o cachorro-quente, você teve uma recompensa, nesse caso, o prazer que você sentiu, maior do que você esperava. Seu cérebro não esperava essa recompensa relacionada àquela comer aquele cachorro-quente daquela carrocinha, né? No seu cérebro, o que vai acontecer? Você vai ter um pico dessa dopamina. Trum. É o seu cérebro falando assim, esse circuito, o sistema de recompensa falando assim, cara, seja lá o que você fez agora, é muito bom. Tem uma recompensa aqui muito legal. E isso vai modular o circuito do seu cérebro, fazendo você aprender. Isso é memória.
Nos próximos dias, quando você sentir fome, você provavelmente vai lembrar daquela carrocinha. Graças àquele pico de dopamina que teve lá, que sinalizou para o seu cérebro, cara, isso aqui é legal, é importante. Então, você tem essas... no momento que você tem esse pico de dopamina inesperado, você vai lá, modula os circuitos do cérebro e aprende. Carrocinha, uma coisa muito boa. No futuro, as chances de você querer voltar naquela carrocinha vão ser maiores. A sua motivação para ir lá na carrocinha comer o cachorro-quente vai ser maior. Mas por que deu o exemplo de um cachorro-quente e não, por exemplo, de um prato de salada? Por que o cérebro se vicia necessariamente em coisas ruins, industrializadas, com açúcar, com coisas... Uma salsicha que não é pra gente comer. Ele não se vicia num prato de salada, por exemplo. A não ser que eu coma durante 2 anos e veja depois que foi bom pra caralho comer aquele prato de salada. Isso também é mais fácil de entender se a gente olha à luz da evolução, assim, porque... De um modo geral, o nosso cérebro ele é meio que programado para valorizar bastante gordura e carboidrato. Porque são as principais fontes de substrato energético para o nosso corpo. Energia, né? Algo que não era tão fácil de conseguir antigamente. Então, para a gente sobreviver, antigamente, a gente precisava de energia. Mais do que algumas vitaminas que a gente... Era mais fácil você pegar planta, né? Você colher. Agora, gordura, só animal e carboidrato. Castanhas, né? Que tinha bastante. Castanhas. Mas era difícil de encontrar, Era né? mais difícil encontrar. Então, assim, são... Como eu te falei, aqueles comportamentos que ajudaram a manter a gente vivo, eles são especialmente recompensadores. Eles foram naturalmente entendidos como sendo bons. Então, é como se eles... gerassem naturalmente mais prazer no nosso cérebro. Então, de fato, alimentos que são ricos em gordura e açúcar, eles são os que mais vão ativar o nosso sistema de recompensa e gerar... E também os sistemas que geram prazer. Lembrando que esse sistema de recompensa, que libera dopamina, ele não gera prazer. Ele está associado em dizer para o seu cérebro o que tem valor, o que não tem. Mas a sensação de prazer mesmo é gerada por outros sinais, entre eles serotonina, endorfina e tudo mais. A dopamina só te leva à fonte do prazer. Ou o prazer em si. Isso, a dopamina está envolvida em te levar a buscar o prazer. A você liberar os outros sinais. Mas, voltando à sua pergunta, então isso é um problema na sociedade atual, né? Porque... Na sociedade moderna, a gente tem acesso a comidas ricas em gordura e açúcar. A gente tem um acesso muito maior do que antigamente. Não está entendendo. Nosso cérebro não está programado para lidar com isso. Ele vai ficar, beleza, é isso aí, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Ele acha que amanhã não vai ter de novo. Exato. Ele acha que semana que vem não vai mais ter aquela fonte de energia, então come o máximo que tu puder. Isso. Então é como se o nosso corpo ele não tivesse preparado fisiologicamente, né, do jeito que ele foi desenhado ao longo da evolução, ele não está preparado para ter tanto acesso a tanta comida rica em gordura e açúcar. Um dos alimentos que tem um potencial grande em ativar esses sistemas relacionados à motivação e prazer é o chocolate. Pelo menos esses mais industrializados, né? Porque eles são muito ricos em açúcar, um açúcar que é fácil de digerir, então você gera um sinal de prazer muito rápido, é rapidinho você digerir e absorver, e eles são ricos em gordura também. Muita manteiga, muito açúcar, né? Aquilo ali é uma bomba, assim, pro seu corpo, pros nossos sistemas de prazer, digamos assim, né? Então, basicamente, ele pensa assim, puta, esse cara é um gênio, ele encontrou fonte de energia, vamos fazer ele querer isso aqui para sempre, porque semana que vem a gente vai morrer, não vai mais ter isso aqui. Isso, assim, como eu disse, esses comportamentos que levavam a gente a fazer algo que nos ajudava a sobreviver ou reproduzir, eles foram sendo marcados como bons, né? Então, e aí hoje em dia a gente... Só que a sociedade que a gente vive hoje é completamente diferente de quando nós éramos nós, né? Nossa espécie. Eu e o Arthur, quando a gente era caçador-coletor. Cavernas. Caçadores-coletores, não era fácil encontrar sal, não era fácil encontrar açúcar, gordura. Então, tá meio confuso. Nosso cérebro, ele vive hoje... Nosso cérebro é um cérebro de homem das cavernas, entre aspas, desculpem aí o pessoal da biologia, que vive numa sociedade completamente... Ele está perdido na sociedade que a gente vive.